Meu nome é Arthur Cabral, tenho 29 anos, sou professor de Ciências e Biologia na Escola Deputado Oscar Carneiro, em Camaragibe. Costumo dizer que se essa pandemia tivesse ocorrido há 10, 12 anos atrás, eu estaria no lugar desses estudantes. Em 2009 a gente quase teve uma pandemia e nessa época eu tinha conseguido uma bolsa de estudos em um cursinho pré-vestibular e existia o risco de as aulas serem suspensas caso aquela pandemia chegasse ao Brasil. Naquela época eu fiquei muito preocupado porque eu não tinha celular, não tinha internet em casa, não tinha computador. Eu conversei com alguns professores na época e eles disseram que dariam o suporte. Felizmente a pandemia terminou não acontecendo e agora em 2020 veio a pandemia. Então a minha atuação foi muito mais do que de um educador, foi de um professor que tinha empatia pela vida dos estudantes. Então eu percebi que muitos estudantes não vinham acompanhando as aulas remotas e eu pensei, esses estudantes poderiam ser eu lá atrás. Foi aí que eu decidi encontrá-los e ajudá-los de alguma forma. Ao longo do ensino remoto eu fui percebendo que o mesmo grupo de estudantes não vinha participando, não vinha interagindo, dando feedback das atividades. Então eu conversei com a equipe da escola, conversei com a gestão da escola e a gente começou a levantar a possibilidade desses estudantes não terem acesso à internet. Então eu olhei, eu tenho uma bicicleta, eu tenho amigos que podem ajudar a conseguir materiais para esses estudantes estudarem. Eu consegui os endereços desses estudantes com a gestão escolar e fui até a casa de cada um deles. Chegando lá, eu pude confirmar que, além de falta de internet, muitos estudantes tinham que dividir um aparelho para 4, 5 irmãos, e isso estava inviabilizando de eles poderem estudar. Ao longo desse período, durante 3 meses e meio, eu fui a casa de cada um desses 20 estudantes de bicicleta, sempre nas sextas-feiras. Eu tinha uma rotina de, durante a semana, recolher os materiais das outras disciplinas, dos outros professores. Eles não recebiam apenas atividades de ciências, mas de português, geografia, matemática. Eu imprimia todo esse material, colocava em envelopes com o nome de cada um desses estudantes e na sexta-feira eu levava esperança na mochila. Durante 3 meses e meio eu fiz essa rotina, pedalando cerca de 20 quilômetros, indo na casa de cada um desses estudantes, subindo ladeiras, descendo escadarias, entrando em becos. Mas o que mais me deixou feliz e grato disso tudo é que muitas pessoas são entusiastas da educação. E quando esse caso começou a repercutir, comecei a receber muitas doações de celulares, tablets, computadores e pude levar para cada um desses estudantes poderem finalmente acompanhar o ensino remoto. Eu acho que 2021 vai ser o ano da paciência e também da reinvenção dos professores, que já aconteceu em 2020. A gente precisou se reinventar, adotar novas estratégias, metodologias, e 2021 não vai ser diferente. Esse desafio vai ser muito grande, mas eu tenho certeza que tudo vai dar certo. A expectativa de volta às aulas ela é muito grande. Sobre estar preparado, eu acho que a gente nunca está preparado, até quando as aulas estavam 100% presenciais. Eu sempre sinto frio no coração ainda, sinto aquele friozinho na barriga quando eu chego na escola todos os dias. E quase um ano depois, sem ver os estudantes, isso está aumentando a ansiedade, mas com expectativa muito boa. Alguns aspectos me fizeram querer ser professor. O primeiro foi no ambiente familiar. Eu tenho um exemplo de um tio que passou a vida toda trabalhando como vendedor e aos 45 anos de idade ele decidiu largar tudo para ser professor. Isso mesmo tendo 4 filhos para criar, com toda a dificuldade financeira, e ele conseguiu se formar em História e se tornou professor. Então aquilo já plantou uma sementinha em mim. O segundo foi naquela quase pandemia lá atrás, em 2009, onde professores disseram que me dariam o suporte caso eu não tivesse condições de estudar. Então, olhando para trás e vendo aqueles professores que tiveram presentes na minha vida, eu decidi retribuir para a sociedade, levar um pouquinho de educação e de empatia, que é o que eu acredito que pode transformar o mundo.
Então eu decidi ser professor muito por conta disso. Então, Paulo Freire dizia que a educação é levar esperança, é a esperança do verbo esperançar. É saber o que está acontecendo, é juntar com o outro para mudar uma realidade. E a partir disso é que as pessoas vão se transformar e vão transformar a sociedade. A transformação da sociedade ela passa diretamente pela escola e por uma educação pública de qualidade. A escola é um ambiente muito mais do que apenas aprender um conteúdo. A escola é um ambiente de construção de relações, a escola é um ambiente de alimentação. Muitos estudantes têm um contato com os adultos pela primeira vez no dia na escola, seja os professores, sejam os gestores. Então a escola ela tem papel fundamental na construção de uma sociedade melhor e mais justa. Eu acho que estar presente nas escolas para esses estudantes, seja no ensino integral ou semi-integral, faz toda a diferença para que ele tenha mais acesso a conhecimentos, a cultura, que sem a escola isso não aconteceria. Então, as visitas nas sextas-feiras na casa dos estudantes, elas sempre foram recheadas de muitas emoções, caras e bocas. A primeira vez que eu cheguei na casa de cada um desses estudantes, eles reagiram com muita surpresa. Professor, o senhor por aqui veio fazer o que aqui? As famílias também. E quando eu falei que estava indo para levar atividades, que eles não perderiam o ano letivo, o sentimento foi de muita emoção, principalmente das mães desses estudantes. E a cada sexta-feira que se passou, as emoções elas foram ficando diferentes. Então a gente conversava não só sobre se o estudante tinha tido alguma dificuldade ou erro nas atividades, mas como foi a semana da família, se estavam passando por algum processo de dificuldade. E a partir desse contexto pude identificar também que a pandemia ela trouxe uma falta de renda muito grande para muitas famílias. Então muitas famílias estavam tendo dificuldade de se alimentar, muitas dificuldades financeiras. E o que me deixou muito feliz também nesse período é que muitas pessoas passaram a contribuir com alimentos, com valor em dinheiro. E desde então, desde julho até agora, eu tenho conseguido levar cestas básicas também para essas famílias. E isso está dando um suporte bacana para que elas passem por esse momento tão difícil. Então, gente, as aulas estão prestes a voltar. Eu falo mais aqui não só como professor de vocês, mas como amigo de vocês. 2021 vai ser um ano repleto de desafios, mas lembrem-se que não existe educação sem vocês. E não existe educação sem vocês estarem bem, sem estarem felizes. Eu fiz o meu ensino médio, meu ensino fundamental também em escola pública. E quando muitos diziam que quem estuda escola pública não vai para lugar nenhum, eu consegui fazer uma graduação na universidade pública, fiz mestrado na universidade pública e hoje estou aqui como professor da rede pública de Pernambuco. Então, eu sei que em alguns momentos vocês vão ficar desestimulados, vão ficar tristes, mas a dica que eu dou é quando vocês se sentirem assim, procure aquele professor, procure aquela professora, troca uma ideia, converse um pouquinho, que eu tenho certeza que eles vão te dar todo o suporte e vão falar coisas que vocês vão se sentirem melhor. Então desejo sucesso a todo mundo, que seja um bom ano, que todo mundo se vacine, por favor. Vamos proteger quem a gente ama, se proteger e no final do ano tenho certeza que vai tudo certo. Beijão.